Olá, estudantes, tudo bem? Estamos novamente aqui para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Espero que vocês tenham tido uma boa semana e que estejam todos com bastante saúde e prontinhos para esta aula. Nós estamos bem felizes que a EJA está participando. Com certeza. Não é mesmo, professora Sandra? Com certeza, é muito bom tê-los conosco nesse momento. Mas, antes de iniciarmos a nossa atividade de hoje, vamos lá, vamos lavar a nossa mão, pegar os nossos materiais, para que quando estivermos prontos, a gente possa seguir a nossa aula. Vai lá, lava a sua mão, pegue seu material, que nós te esperamos aqui. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando as suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Então, prontos? Mãos lavadas, material organizado, vamos iniciar a nossa aula. Não é mesmo, professora? Isso mesmo. Mas para começarmos, você precisa primeiro anotar aí no seu caderno ou na sua folha os dados da nossa aula de hoje. O nosso nome, professora Sandra e professora Elisiane, programa Linhas do Conhecimento, para onde nós vamos hoje, qual vai ser essa nossa viagem por Curitiba e a data de hoje. Isso tudo é muito importante para quando as nossas aulas retornarem. Nós vamos colocar aqui na tela esses dados e você anota aí. Para isso, você vai ter um tempinho.
Agora sim, estamos realmente prontos para o início da nossa aula. Mas antes, eu quero ver se vocês lembram da nossa aula da semana passada, que a professora Elis trouxe muitas coisas interessantes. Verdade. Quer relembrá-los, professora Elis? Sobre o que nós falamos mesmo? Nós falamos sobre a araucária. Isso! Eu acho que eles lembram bem dessa parte. Com certeza! Sobre os pinhões. Exatamente! E vocês devem lembrar que durante a aula da semana passada, nós mostramos alguns espaços da cidade onde a gente poderia encontrar referências das araucárias. Caso você não tenha assistido essa aula, não tem problema. Você pode ir lá no YouTube e pesquisar e assistir a aula a hora que você quiser. Mas para começarmos então mesmo hoje e lembrar quem por acaso não assistiu, na aula da semana passada, professora Elis, nós trouxemos algumas imagens. Esta foi uma delas. Da rosácea. Você lembra? Lembro da rosácea, né? Isso mesmo. Do Petit Pavé. Isso mesmo, as calçadas de Petit Pavé que nós temos aqui em Curitiba. E esse aqui é um desenho da rosácea do pinhão. Acho que eles lembram disso, Lembram, né? E agora eles vão ver de outro ângulo uma árvore que nós mostramos também na semana passada. Vamos lá? Lembram dessa árvore? Que estava protegida, né? A professora Sandra falou. Isso! Que as raízes dela, né? Estavam Exatamente. protegidas. Na aula da semana passada, nós mostramos somente a parte de cima da árvore. Não dava para ver toda ela, mas eu lembro bem que nós comentamos que ela tinha um muro de contenção que a protegia para que ela continuasse se desenvolvendo naturalmente. Verdade. Olhando essas duas pistas aqui, será que os nossos colegas da EJA já conseguiram descobrir para onde nós vamos hoje? Apesar de que tem imagens assim por toda Curitiba, né? É verdade, essa aqui engana, né? Essa porque engana um pouquinho, esse professora Petit Sandra. Pavé tem por tudo. Né? Daí, pessoal, já conseguiram descobrir? Não? Então eu vou dar mais uma dica. Esse aqui é um bairro da cidade de Curitiba. Qual é? Quer contar para eles, professora Elis? Também não dá por enquanto, né? Temos 75 bairros. 75 bairros. Então eu vou falar mais uma coisa. Ele é um bairro central e foi o primeiro bairro do Brasil desse tipo. E agora, será que eles descobriram? Vamos ver? Claro que já, né? Nós estamos falando do Centro Cívico. Muito bem, Centro Cívico de Curitiba. Para que nós possamos dar continuidade à nossa aula, nós vamos pedir para vocês que assistam um videozinho que mostra um pouco desse bairro nos dias atuais. Por que disso? Porque nem todo mundo conhece o Centro Cívico. Verdade. Não são todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de vir até esse bairro. Então vamos assistir? Tudo é centro, né? Tudo é centro. Tudo é de Curitiba. centro, exatamente. Vamos assistir então? Vocês assistem aí e nós vamos assistir aqui.
Então, pessoal, gostaram do vídeo? É muito bom conhecer mais um espaço da nossa cidade, não é mesmo? Antes de continuarmos, a professora Elis vai mostrar para vocês aqui no mapa da cidade onde fica o Centro Cívico. Vamos lá, professora Elis? Vamos lá. Mostra lá para os nossos amigos. Olha só, pessoal. Este é o mapa atual de Curitiba, que eu comentei que tem 75 bairros, e o Centro Cívico é para onde a flechinha está apontando aqui, ó. Centro Cívico. Quase que o coração, né, professora Sandra? Exatamente, fica bem na região central da nossa cidade. E agora, o que vamos ter, professora Sandra? Ah, mas para conhecermos a história desse bairro, nós vamos precisar fazer uma volta no tempo. Opa! Nós vamos viajar agora. Opa! Vamos lá? Vamos sim. Todo mundo pronto para fazer essa viagem? Então, assistam aí a contagem regressiva. Então voltamos em 1941, professora Sandra? 1941. Mas afinal, o que aconteceu? Ah, muita coisa acontecia no mundo. Vocês sabem o que acontecia no mundo em 1941? Você sabe, professora? Algumas coisas só, professora Sandra. Exatamente, gente. O mundo já vivia uma época bastante conturbada. Nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Então, no contexto do mundo, a gente vivia a guerra. A gente vivia o ataque das tropas japonesas lá na base naval do Havaí, né? E no Brasil também nós tínhamos muitas coisas acontecendo. Vocês sabem o que acontecia mais ou menos no Brasil na época de 1941? Vamos lá, vamos ver? Vamos ver. O que será que acontecia? Quem era o nosso presidente em 1941? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, exatamente. E o Getúlio Vargas, em 1941, inaugurou o Ministério da Aeronáutica, que era um ministério muito importante, todos nós sabemos. Também foi em 1941 que o próprio presidente instaurou aí a lei, a Justiça do Trabalho no Brasil. Até então, essa justiça já existia em outros países. Mas no Brasil? No Brasil, ela foi oficializada nesta época. Interessante, não é mesmo? Quem será dos famosos que nasceu em 1941? Vocês sabem? Você sabe? Eu não. Ah, mas eu sei. Coloca na tela aí pra Olha gente lá, ver. quem que nasceu em 1941? Roberto Carlos. Todos conhecidos, né? Todos conhecidos. Nana Caymmi, o Mussum, né, o Trapalhão, o Gonzaguinha, todos eles nasceram em 1941. E eu vou contar uma coisa. Meu pai também nasceu em 1941. Olha! Eu lembro que ele contava muito pra gente essas histórias, que ele era menininho ainda quando estava acabando a guerra e todo esse fervo todo mundial. Por isso que você gosta de história, né? Por isso que eu gosto tanto de história. E olha só, vamos ver mais uma coisa que acontecia? Vamos lá. O que a baiana tem? Essa todo mundo conhece, né? Então, a nossa colega Carmen Miranda, né, uma artista, ela é portuguesa, ela não é brasileira, mas ela veio para cá bem pequenininha ainda. E foi em 1941 que ela lançou esta música que ficou muito famosa no mundo todo, né, e levou a nossa cultura até certo ponto para outros países. Um olhar para o Brasil, né? Um olhar para o Brasil, exatamente. Vocês sabiam de tudo isso? É muita coisa, né? E olha que a gente trouxe só um pedacinho da história de 1941. Mas o que isso tudo tem a ver com o Centro Cívico?
Conta aí, professora. Como será que era Curitiba em 1941? Será que ela era uma cidade já avançada, que já tinha muitos carros, que já tinha transporte público? Como será que era? Vamos ver? Vamos ver. Olhem essas imagens aqui. Tenho certeza que todo mundo conhece, nesta primeira imagem aqui, a Rua Luiz Xavier. Hoje nós chamamos ela de Rua 15. Lá perto da praça, sabe qual? Então, aqui esta imagem é de 1941. E a imagem ao lado, também quem conhece pode ver que mudou muito. Sabe a descida da 15, quando a gente cruza com a Baldino do Amaral? A rua que desce lá do estádio do Couto Pereira? Então, era exatamente nessa esquina. Gostei. E o interessante é que se a gente passar por lá hoje, aquele muro baixinho que aparece ali, ele ainda existe. Interessante isso, não é mesmo? Olha só. Mas o que será que aconteceu em 1941 a mais? Como será que viviam as pessoas em 1941? Elas se vestiam como nós? Como será que era? Para matar um pouquinho dessa curiosidade, vamos assistir um trecho bem pequenininho de um filme que mostra mais ou menos como era a vida lá na década de 40. Vamos lá?
Quanta coisa legal nesse vídeo, hein, professora Sandra? Muito interessante, como, né? Como as roupas eram mais formais, né? Isso. Os homens. Assim. É muito bacana de ver aquela última cena do filme. Ali é um banco. As pessoas estavam dentro da Caixa Econômica Federal. E vejam, se a gente lembrar agora do filme, eles estavam todos de terno, as mulheres de salto. Era muito diferente. Mudou muito de lá para cá. Mas eu vou perguntar agora para os nossos estudantes. Por que foi então que voltamos para 1941? O que aconteceu em 1941 que tem a ver com o Centro Cívico? Afinal de contas, nós falamos que íamos falar sobre o Centro Cívico. Vamos ver. O que será que isso tem a ver? Eu vou contar para vocês. Foi em 1941, Curitiba, como vocês viram, já era uma cidade que já tinha transporte público, coletivo, né? Já tinha carros, já tinha uma população até que grande para aquela época, mais ou menos umas 150 mil pessoas, e já tinha, pasmem, mais ou menos 350 ruas na cidade de Curitiba naquela época. Preocupados com o desenvolvimento da cidade e para organizar esse desenvolvimento, naquela época o Paraná estava com um interventor, que sugeriu então a contratação de uma empresa para fazer esse primeiro plano diretor do município de Curitiba. E como que foi feito isso? Então foi contratada, professora Elis, essa empresa ali, a Coimbra Bueno, que por sua vez contratou aquele rapaz da foto ali, que na época ele era muito famoso. Sabe por quê? Ele era assim conhecido como o melhor na questão de projetar cidades. Já tinha feito projeto para o Rio de Janeiro, inclusive, muito bom. Especializado em urbanismo. Especializado em urbanismo. O nome dele era Alfred Agache. Era um francês, né? E ele era muito famoso, porque como eu estava falando, questão de primeiro plano diretor de Curitiba, que ele veio fazer aqui. Por que foi escolhido o nome dele? Porque ele já tinha feito projetos para outras cidades, como o Rio de Janeiro. Ele já tinha feito um projeto lá para o Rio de Janeiro. E aí, então, surge o Plano Agache. Se a gente quiser ler o plano na íntegra, ele tem lá no site do IPUC. É só olhar, lá a gente consegue ver todo o plano. Inclusive tem aqui a parte inicial do plano, que mostra, ele veio em 1941, mas o plano só ficou pronto em 43. Então, quanto tempo ele levou para conseguir fazer esse plano? Vamos conhecer um pouquinho do plano? Vamos. Então, o Plano Agache trouxe para Curitiba, né, algumas situações que faziam com que as pessoas se preocupassem. Quais eram as preocupações daquela época sobre Curitiba? A questão das enchentes, porque a Curitiba, aqui na região central de Curitiba, as águas desembocavam ali e, obviamente, causava muita enchente no centro da cidade. E também uma preocupação que era muito grande é que em breve Curitiba passaria a ter congestionamento na região central. Com crescimento, Crescimento, né? Foram surgindo esses problemas. Exatamente, professora. A cidade estava crescendo, o número de carros estava aumentando e as ruas eram muito pequenas, então o que acontecia? Estava causando essa preocupação. Quando o Alfred Agache então fez o plano dele, ele trouxe muitas coisas, muitas ideias interessantes. Vamos ver algumas delas. Então ele trouxe, o principal tema que ele trouxe foi a criação de ruas. Ele trouxe ruas radiais e ruas perimetrais. Como, por exemplo, que ruas, assim, professora Sandra? 7 de setembro. A rua 7 de setembro, né, que agora é uma avenida, sim, né? Desde aquela época. Já foi naquela época, ela não existia. A ideia era desafogar o centro da cidade. Olha. Então, a 7 de setembro, a João Gualberto, aquela que passa perto do Miller também, a Cândido de Abreu. São algumas ruas que vieram com a época do Plano Agache. Interessante. Interessante isso, não é? A questão de saneamento e drenagem, então também foi feito, né, por ele um grande estudo sobre isso. Que auxiliou nas enchentes, essa questão isso, na questão das enchentes. O que ele propõe, então? A criação de parques, até no texto dele ali ele coloca a Lagoa do Barigui, né, que hoje nós conhecemos como
Parque Barigui, né? Que possam inundar, né? Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente vai a um parque, dificilmente a gente pensa, por exemplo, que naquele parque tem um lago e que esse lago não está ali somente por estar. Né? A maioria deles tem uma função. Né? No caso do Barigui, é realmente fazer com que essa água não descesse rio abaixo, alagando todo o resto da cidade. As extensões verdes. Exatamente. A criação de um centro militar também veio com o Plano Agache, porque nós já tínhamos uma academia ali no Bacaxiri. E aí o que ele trouxe então? Que a gente criasse um centro militar ali naquela região. Olha só. Um centro esportivo, que também é bem interessante. Um centro hípico, foi ele que fez então a sugestão que o Jockey Club saísse lá da PUC, né, que hoje lá no Prado Velho, né, professora, e fosse para o Tarumã, né, já por conta de uma preocupação que se tinha um local específico, né, então daí foi o Jockey para lá. A rodoviária também veio, né, essa proposta. Ideias, né? E o nosso centro cívico. Quando ele trouxe essa ideia do centro cívico, qual era o objetivo maior? Era criar uma praça central onde todos os poderes estivessem juntos e onde o cidadão pudesse buscar os serviços que a prefeitura oferece. Então, se eu precisasse ir buscar um serviço da prefeitura, eu iria ao centro cívico. Essa era a ideia original dele. E por acaso essa praça tem a ver com a Nossa Senhora de Salete? Sim, sim, porque ele propõe, inclusive no desenho dele, ele propõe uma praça e as construções ao redor dessa praça. Então aquelas árvores centenárias são as mesmas daquela época. Provavelmente, provavelmente. Então, olha só, isso aqui é exatamente o que está escrito no Plano Agache. Então, olha só, olha o que ele diz, que após feitos, né, muitos estudos no local, foi definido aonde seria o centro cívico, no final da Avenida Cândido de Abreu, rua que inclusive foi ele que projetou e que propôs a construção. E olha só que interessante, por que eles escolheram esse lugar? Porque na época, a Curitiba, como vocês já sabem, era bem menor, né, era mais a região central. Então, qual foi a ideia? Ali era perto do centro da cidade, então a população poderia se deslocar até ali. Também sairia barato para fazer a desapropriação do terreno, né, para as pessoas poderem sair dali, porque quase não tinha edificações ali. E questão de visibilidade, ali é um terreno que daria para olhar o centro da cidade naquela época. Então, foram alguns motivos que levaram a escolher aquele espaço para ser o centro cívico. Mas o Plano Agache não foi implementado todo naquele ano. Né? Ele começou e nem tudo foi implementado, obviamente. Até mesmo porque o nome Centro Cívico foi só em 1968, né? Exatamente, o nome bairro Centro Cívico foi só nessa época, tantos anos depois. E hoje, como é que será que está o Centro Cívico hoje? Vocês conhecem o Centro Cívico? Acho que sim, né? Olha lá o que nós temos no Centro Cívico hoje. Palácio Iguaçu. Palácio Iguaçu. Palácio Iguaçu, então, ele é a sede do Poder Estadual, do Poder Executivo, é onde fica o nosso governador. Isso. Até aqui na frente, né, professora Sandra, tem o nome do governador, Bento Munhoz da Rocha Neto. Isso mesmo, exatamente. E atrás desse palácio também é bem interessante, inclusive para a gente, quando a gente vai com os alunos lá. Porque tem o mapa do Paraná em alto relevo. A gente anda pelo mapa, a gente consegue ver os rios, as montanhas, as planícies, os planaltos, tudo a gente consegue ver naquele mapa. E então, é um local que pode ser visitado, pode ser visitado. Mas o governo não foi sempre aí. Teve uma época que esse prédio entrou em reforma e o governo se mudou para outro prédio temporariamente. Outro espaço que nós temos, vamos ver. Palácio das Araucárias. Esse aqui vocês viram no vídeo, lá no comecinho da nossa aula de hoje. Quando o drone passou por cima dele, assim, ele tem um espaço grande no meio. Por que esse prédio foi construído? Ele é bastante recente. Porque não conseguia mais abrigar no outro prédio as secretarias do Estado. Vai acompanhando o desenvolvimento Vai acompanhando o desenvolvimento da cidade. Exatamente. Então mudaram para este novo prédio as secretarias de administração, a Secretaria de Planejamento, de Justiça e da Casa Civil.
Vamos ver o que mais que nós encontramos no Centro Cívico. Então, temos também a Assembleia Legislativa do Paraná, que é a sede do Poder Legislativo Estadual, onde ficam lá os nossos deputados, né? É mesmo, também é conhecido como Casa de Leis, né? Aham. São feitas leis, são feitas proposições. E a Assembleia, além disso, também é um espaço maravilhoso de visitação, porque ela contém um acervo de obras magnífico. Ela tem, assim, muitos quadros, obras de artistas famosos e bastante importantes na história nossa. Sabe que eu nunca fui lá, professora Sandra? É uma boa visita. Você sabe como faz para ir lá? Se você não for por uma aula do programa Linhas do Conhecimento, você entra no site da Assembleia, tem um íconezinho lá que diz assim, agende sua visita. Aí você vai, são visitas mediadas, que são realmente aulas de cultura e de arte e de política, para que a gente possa entender como é que acontecem as coisas no Paraná. Que legal, professora Sandra. Outro espaço que nós temos no Centro Cívico, nós temos o Tribunal de Contas do Paraná. Para que será que ele serve? Vocês já ouviram falar? Então, o Tribunal de Contas do Paraná, ele fiscaliza o uso do dinheiro público. De todo o Paraná, né? De todo o Paraná, muito bem lembrado, professor Elis. Não é somente do Estado, ele fiscaliza de todos os municípios, de Curitiba e de todos os demais, e também do Estado. Para verificar irregularidades, instaura inquéritos, se for o caso, né? Todas essas situações. Importante. Temos também o Tribunal de Justiça, né? Que o próprio nome já fala, né? O Poder Judiciário, onde as leis vão acontecer, né, o cumprimento das leis. E temos o Palácio 29 de Março. Que nós comentamos um pouquinho na última aula, Isso, né? exatamente. Sobre a fachada. Nós comentamos sobre ele na aula da semana passada. Inclusive o Palácio Solar 29 de Março, como vem sendo chamado, é um exemplo clássico de como as cidades são alteradas conforme a necessidade das pessoas. Por causa das placas, né? Isso, exatamente. Curitiba tem hoje uma preocupação muito grande, também falamos na aula passada, com relação ao desenvolvimento sustentável. E o nosso prédio do Palácio 29 de Março foi equipado com placas de energia solar. É um dos primeiros espaços públicos que tem esse equipamento para gerar energia solar para o seu consumo. Que já está presente naquela previsão dos ODS. Né? Exatamente, dos ODS que nós falamos na aula passada. E o nome, né, tem a ver com a fundação da cidade de Curitiba. Exatamente. Quando ainda era Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Né? Exatamente. O Palácio 29 de Março, então, ele tem como nome a data de aniversário, data de fundação da nossa cidade, mas também foi construído bem depois. Né? Isso, teve uma época que a prefeitura era no Paço da Liberdade. No Paço atual, Paço da Liberdade. Generoso Marques, né? Isso, exatamente. A prefeitura era lá, aí foi construído então o Palácio 29 de Março. Professora Sandra, lembra que você falou das árvores, né? Da araucária. Do outro lado tem também uma outra árvore imune ao corte, que a gente também fez um comentário. E só para falar um pouquinho mais para vocês, a árvore que tem do outro lado é o pau-brasil. Exatamente, é uma árvore pau-brasil, é uma árvore muito bonita, inclusive. Isso. Vale a pena também conhecê-la. É uma árvore, como a professora Elis disse, imune ao corte. Muito bem. E como é que é o Palácio 29 de Março por dentro? Você conhece? Ah, conheço. Esse eu conheço. Eu também. Tem alguma imagem aí, professora? Tenho, sim. Então, olha só. A nossa prefeitura, né, como nós costumamos chamar, normalmente a gente não fala o nome completo, né? Então ela tem ali dentro alguns serviços de atendimento à população, a todo cidadão, né? Além disso, nós temos ali a Galeria dos Prefeitos de Curitiba. Tem a foto de todos, né? De todos eles, o ano que foi a sua gestão, vale muito a pena. É mais uma fonte de consulta para a história mesmo, para quem gosta de estudar história, porque ali tem o ano que cada um deles foi prefeito do nosso município. Nós temos também, né, serviços, como a gente já falou, né, ali a questão do IPTU, que é o imposto que a gente paga, né, a questão dos prédios, das casas da gente. Isso aqui é a escadaria que leva lá para a galeria, para os salões. São 2 salões grandes, nobres, né? O Nobre e o Brasil. Tem a sala do prefeito. Tem a sala do prefeito, exatamente. E então, antigamente, até um tempo atrás, todos os serviços que a gente ia resolver na prefeitura era aqui no centro. A gente ia resolver educação,
Era aqui no centro. Nós, funcionários públicos, quando íamos ser nomeados, era aqui no Palácio 29 de Março também. Eu me lembro, não vou contar a época, porque né, vai denunciar a minha idade, mas eu me lembro que quando eu passei no meu primeiro concurso para ser professora da prefeitura, o edital ficou lá no subsolo, com os nomes de todo mundo, e a gente foi escolher vaga num edifício ali ao lado, que é o edifício Peri Moreira. Também passei pelo Peri Moreira. Isso, exatamente. Depois, o que acontece, né? A cidade foi crescendo. E cresceu muito. Se hoje todos nós tivéssemos que ir... Já pensou? Se toda a população de Curitiba precisa falar de IPTU, vem para a prefeitura. Ia congestionar. Preciso falar de ICS, vem para a prefeitura. Preciso falar de saúde, vem para a prefeitura. Então conta para eles, professora Sandra, o que foi feito para desafogar esses serviços? Até aqui na nossa mesa tem um exemplo. Ah, eu conheço. Tem um também. exemplo, né? Para desafogar a prefeitura, considerando o aumento da população de Curitiba, porque olhem, observem aqui nesse mapa. Lá em 1941, Curitiba tinha aproximadamente 150 mil habitantes. Hoje, Curitiba está beirando 2 milhões. Né? Segundo o site do IBGE, Curitiba tem 1.933.000 e mais um pouquinho. Então, se a gente for perceber, cada bonequinho desse do nosso mapa equivale a mais ou menos 50 mil pessoas. Então, a gente consegue ver o quanto Curitiba cresceu em termos de população. Imagina todo mundo lá dentro do Palácio 29 de Março. Querendo resolver assuntos. Querendo resolver seus assuntos de construção, né, porque eu preciso, para construir uma casa, eu preciso de algumas liberações, eu preciso regulamentar alvarás, eu preciso ver várias situações. Desde contas de luz, de água, né? Exatamente. Então, para isso, lá em 1995, começaram a surgir as ruas da cidadania do nosso município. Esse aqui é um exemplo, professor? Esse é um exemplo da primeira rua da cidadania que nós temos, que foi a Rua da Cidadania do Boqueirão, que surgiu lá em 1995. Quando a Rua da Cidadania do Boqueirão surgiu, então alguns serviços foram descentralizados. Hoje, como vocês podem ver nas fotos, nós temos ruas da cidadania nas 10 regionais, e essas ruas da cidadania, então, elas vão atender ao cidadão. Ali tem educação, tem a questão de transporte, tem questão de emprego, questão de saúde, de lazer, tem todos os serviços na regional das pessoas. Posso até afirmar que os nossos estudantes, né, já utilizaram algum Com certeza, com certeza. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que busco muito os serviços na Rua da Cidadania próximo à minha casa, que agiliza muito a minha vida, né? Muito bem, pessoal. Agora que nós já vimos, então, a história do Centro Cívico, já falamos dos espaços, já falamos da descentralização, que são as ruas da cidadania, e de todos os serviços que são ofertados ali para a população, nós temos uma proposta de atividade para vocês. Vamos lá? Olha só, nós vamos colocar aqui na tela o nome dos espaços do Centro Cívico que nós conversamos com vocês hoje. E vocês vão aproveitar e copiar pelo menos o nome de 3 desses espaços. Vamos lá, Palácio Iguaçu, Palácio das Araucárias, Assembleia Legislativa do Paraná, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná e o Palácio 29 de Março.
enquanto os nossos amigos em casa copiam, professora Elis, quem sabe a gente lembrar para eles, então, o que que tem em cada um desses prédios? Vamos lá? Vamos sim. O que acontece lá no Palácio Iguaçu mesmo, professora Elis? Palácio Iguaçu é a sede do governo do estado do Paraná. Não é isso, minha gente? Isso que a gente falou do governador. Isso, exatamente. Falamos do governador. Qual é o governador que tem lá hoje? É o Ratinho. Lá no Palácio das Araucárias é onde ficam as secretarias do Paraná. A Assembleia Legislativa é a Casa dos Deputados estaduais. Tribunal de Contas é quem cuida da fiscalização de dinheiro, né? Não só de Curitiba, não só do Paraná, mas de todas as cidades do Paraná. O Tribunal de Justiça, como o próprio nome já diz, cuida da justiça, cuida das leis. E o Palácio 29 de Março a gente conhece por... Nossa sede. Nossa sede, nossa prefeitura, né? Onde fica o prefeito, né? Lá no Palácio 29 de Março. Lembrem que quando a gente falou do Palácio 29 de Março, nós falamos das placas fotovoltaicas, né? Da energia solar, falamos de tudo isso. Se você quiser, depois que você copiou o nome de 3 desses espaços, você também pode fazer um desenho sobre eles. Escolhe um deles, faz um belo desenho e quando as aulas voltarem, você vai conversar com a sua professora lá na escola sobre esse espaço que você conheceu hoje. Vão conversar sobre a importância desse espaço, sobre o que acontece ali. Tem muita coisa bacana para conversar, não tem? Ok, então, pessoal? Todo mundo conseguiu copiar? Deu tempo? Se precisar de mais um minutinho, não tem problema. A gente espera. Acho que agora já deu, né? Deu. Deu, né? Muito bem, gente. Então esta era a nossa proposta para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais uma novidade do Linhas do Conhecimento. Isso. A cada semana você vai conhecer um novo espaço aqui pela aula do programa Linhas do Conhecimento. Não é isso, professora Elis? Isso mesmo. Esperamos vocês para assistirem todas as aulas, né? Com certeza. Aí já está participando, já nós ficamos sabendo, né, professora Isso. Sandra? E que vocês possam aprender bastante coisa com... Exatamente. E quando as aulas voltarem, nós nos vemos pessoalmente nas propostas desenvolvidas para a EJA. Um beijo, até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal.